As negociações salariais nesses últimos meses vêm tendo bastante sucesso aí para a classe trabalhadora. Esse mês, por exemplo, 79,1% de todas as negociações salariais que ocorreram no mês de fevereiro resultaram em ganho real, ou seja, acima da inflação. Por que está acontecendo isso? A gente já teve um mês de janeiro também bom, você já tinha também dezembro também, um mês também bom, né? Mas isso daí tem muito a ver com o aumento aumento do salário mínimo em termos reais. Porque o que acontece? Vamos imaginar, você vai negociar lá com o seu patrão, né? Para você conseguir ter um aumento de salário mínimo. Um aumento de salário, né? Se você ganhar salário mínimo, vai ter, obviamente, mas você vai ter um aumento de salário. Você fala, ó, eu quero pelo menos o que o salário mínimo está me dando. Aí você já facilita, você tem uma base para você fazer a negociação, e já que está todo mundo ganhando, pelo menos pela base, a grande maioria está ganhando ganho real por causa do salário mínimo, então você facilita as negociações. Então, já que uma boa parcela está ganhando isso, também na hora que você vai negociar também facilita. Então, a política do aumento do salário mínimo também ajuda porque facilita os termos de troca, aumenta o poder de barganha da classe trabalhadora. Então, a gente já começa a ver que aumentou o sucesso, a gente dificilmente durante os governos Temer e governo Bolsonaro você teve algo próximo de 70%. Estamos longe ainda dos bons momentos aí a partir dos anos 2010, que foi todo praticamente sempre acima de 90%, mas já é uma situação melhor. A gente tem outro gráfico aí que o pessoal vai colocar que vai mostrar também por região, gente. Olha só que interessante isso também. As regiões que mais sofreram com o Bolsonaro, que era principalmente a Centro-Oeste, agora está com um sucesso muito grande, mais de 82%, e está todo mundo acima de 70%. Então, para o Brasil inteiro está acontecendo esse fenômeno. O salário mínimo, ele afeta bem mais as populações com maior renda, a gente vê o efeito disso positivo que tem no Norte, no Nordeste, tudo acima de 70%. As negociações com perda salarial estão muito baixas, então isso é uma ótima notícia aí, pelo menos, uma notícia animadora já para mostrar que pelo menos um aumento de poder de barganha da classe trabalhadora está ocorrendo, Vivian. Muito bem. A gente tem uma outra notícia que a gente quer repercutir com você, que foi o seminário ontem do BNDES. A gente já falou aqui um pouquinho na abertura do programa, né? Teve a presença de grandes nomes da economia mundial, entre eles o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz. E uma coisa que ele disse, ele foi taxativo, tá aí a fala dele, inclusive, né? Ele disse que a taxa de juros no Brasil, né? As taxas, né? São chocantes e equivalem à pena de morte. Mais um crítico, né? E o crítico a essa situação da taxa de juros no Brasil, né, André? Exatamente. Esse evento que foi completamente ignorado pela mídia mainstream, né? Que não teve só ele, você teve o André Lara Rezende também, que é a figurinha carimbada, mas que agora vai sair depois daquela porrada que ele deu no Canal Livre lá da Bandeirantes, ele vai começar a fugir um pouco da mídia, né? Ninguém vai chamar mais ele para nada. Você teve também a Mariana Mazzucato, que é uma das economistas mais importantes do meio industrial, o Prêmio Nobel da Economia, o Joseph Stiglitz. Então, foi um evento muito grande, com muito nome de peso. E o Stiglitz foi bem taxativo, porque ele falou, 8% de taxa de juros real, vocês estão malucos, vocês querem colocar o Brasil, vocês querem matar o Brasil, isso é uma pena de morte, o Brasil não vai crescer nunca desse jeito. Isso aí de uma pessoa que não é justamente assim, um cara que a gente pode chamar de um economista da Unicamp, heterodoxo radical, não, ele é um cara assim, até que bem moderado nas suas críticas, ele tem mais críticas sociais do que econômicas, por exemplo, assim, quando a gente fala, se a gente pensar numa pessoa de esquerda, ele bem, então assim, ele parece bastante até com Haddad, assim, nos seus posicionamentos, assim, econômicos. Então você vê uma pessoa dessa, assim, claro, um prêmio Nobel, fazendo uma crítica muito dura, e só que assim, que nem eu sempre falo, né? Parece que as notícias aqui no Brasil chegam de carro de boi, né? Porque enquanto isso, lá fora já está sendo criticado há muito tempo, e parece que virou até assunto batido, que você não pode ter uma taxa de juros tão alta, assim, principalmente no momento de uma crise. Aqui não, aqui parece que a gente ainda está naqueles papos dos anos 80, os economistas repercutindo, o mesmo papo que teve dos anos 80, 90, então tá difícil aqui para a gente conseguir competir aí com tanta gente falando tanta besteira, e a gente tem um prêmio Nobel desse, falando na cara de todo mundo, que todo mundo já sabe, mas vai lá, o CEO de um grande banco aqui do Brasil fala ao contrário, e a gente parece que leva mais a sério ele do que um prêmio Nobel de Economia. Lembrando que ele já foi o economista-chefe do Banco Mundial, né? Então a gente não dá para dizer que o Banco Mundial é um banco de esquerda, né? Não existe nem banco de esquerda, né, Eduardo? Isso aí.